Olá! O nosso trabalho é sobre oncogenes e vamos falar sobre sua importância no contexto da biologia do câncer. As nossas células dependem de alguns estímulos para se multiplicar, e esses estímulos podem advir de fatores de crescimento, que se ligam a receptores específicos na célula e desencadeiam uma cascata intracelular que leva à ativação de fatores nucleares capazes de modular a transcrição de genes responsáveis pela entrada e progressão da célula no ciclo celular. Células cancerosas, muitas vezes, podem possuir alterações em qualquer uma dessas etapas, o que leva a célula a se multiplicar exacerbadamente sem nenhum tipo de regulação ou controle. Essas células possuem oncogenes, que são genes mutados capazes de transcrever oncoproteínas que possuem ação no ciclo celular, desencadeando a divisão celular. Por exemplo, existem oncoproteínas que simulam fatores de crescimento. Outras são capazes de imitar receptores de fatores de crescimento. Como essas são produzidas sem a regulação de uma célula normal, acabam induzindo o crescimento exacerbado e gerando tumores, podendo estes serem benignos ou malignos. Então, classificaram os oncogenes em 5 categorias, cada uma relacionada a uma etapa em que o oncogene atua: fatores de crescimento, receptores de fatores de crescimento, proteínas envolvidas na transdução de sinal, proteínas nucleares reguladoras e reguladores do ciclo celular. Assim, nosso trabalho será acerca de um tipo de câncer, o melanoma, que está relacionado a oncogenes envolvidos com a transdução de sinal intracelular e nos reguladores do ciclo celular, e também abordará levemente os outros tipos de oncogenes. Como esse tema será mais aprofundado em outra aula, falaremos brevemente sobre o funcionamento das classes de proto-oncogene, que são os fatores de crescimento e seus receptores. Então, o que são fatores de crescimento? Eles são moléculas frequentemente chamadas de mitógenos porque são capazes de induzir a proliferação celular. Como é possível observar na imagem, a interação entre a molécula sinal e o receptor ativam diversas vias relacionadas a diversas características muito importantes para as células cancerígenas, como a sobrevivência, a proliferação, diferenciação e crescimento das células. O TGF-alfa que aparece na imagem é um polipeptídeo mitogênico e se liga ao receptor de fator de crescimento epidérmico, que ativa uma via de sinalização principalmente para a proliferação celular. E como alterações nesses proto-oncogenes permitem a progressão tumoral? Pode tanto ser pela ativação constitutiva dos seus receptores de fator de crescimento, que pode se dar tanto por mecanismos que são as mutações, como por superexpressão. Então, nesse exemplo, você tem um receptor tirosina quinase, uma versão mutante, liberando o sinal mitogênico contínuo para a célula, mesmo sem o fator de crescimento. Outra coisa que pode acontecer é que muitas células neoplásicas adquirem a habilidade de produzir fatores de crescimento que vão servir para o próprio crescimento delas, sem depender de outras células, para promover a sua divisão. Na maioria dos tumores, o gene de fator de crescimento não está alterado ou mutado, mas os produtos desses oncogenes são capazes de induzir a superexpressão dos genes desses fatores de crescimento, permitindo que essa sinalização se mantenha de maneira constitutiva. Para detalhar um pouco mais os proto-oncogenes relacionados com a sinalização celular e controle do ciclo, vamos utilizar como modelo o melanoma, já que a progressão desse câncer está muito relacionada com as proteínas envolvidas nesses mecanismos. Durante a progressão dos melanomas, os clones malignos vão acumulando uma série de mutações e, dentre elas, destacam-se as de BRAF e RAS e do complexo ciclina-CDK. O melanoma cutâneo é um tipo de câncer de pele que tem origem nos melanócitos, células produtoras de melanina, substância que determina a cor da pele, e tem predominância em adultos brancos. Os melanomas correspondem a 3% dos cânceres de pele, que são os tumores malignos de maior incidência no Brasil, correspondendo a 30%. Desse grupo, os melanomas são os de mais importância clínica, em função da baixa sobrevida, malignidade e rápida metastização. O alto potencial migratório desse tipo de câncer decorre da origem biológica das células malignas, que neste caso são os melanócitos, os quais derivam da crista neural. Falando agora dos tipos de melanoma, esse câncer pode ser dividido de acordo com a sua origem, sendo 90% deles esporádicos, ou seja, dependentes de mutações somáticas e fatores ambientais, como a exposição intermitente aos raios UVB e UVA, e 10% são dependentes das predisposições gênicas, chamadas de melanomas familiares.
Dentre dos melanomas esporádicos, grande parte das ocorrências estão relacionadas a alterações na atividade de oncogênese da sinalização celular, sendo os mais relevantes o BRAF, correspondendo a 50% dos casos, e RAS, correspondendo a 25%. Nesse slide, podemos ver todo o processo que desencadeia uma determinada sinalização no interior da célula. Tem-se a interação do receptor com a molécula indutora, que leva ao recrutamento e ativação de proteínas e, terminalmente, a transcrição de proteínas no núcleo da célula. Neste caso, estamos destacando a via das MAP-quinases. Dentro dela, tem-se a proteína BRAF, que é uma quinase citoplasmática, que, ao ser ativada por RAS, fosforila MEC e permite que a via continue ao ativar a fosforilação de ERK. Este migra para o núcleo e ativa fatores de transcrição relacionados à transcrição de genes alvos que desencadeiam a proliferação celular. Quando há uma mutação em BRAF, a ativação do restante da via fica ativa de maneira constitutiva, levando a uma transcrição exacerbada dos genes alvo. Na maior parte dos casos, a mutação é do tipo V600E, ou seja, uma valina trocada por glutamato no aminoácido 600, no domínio quinase do gene de BRAF. Isso gera uma mudança conformacional na proteína, fazendo com que ela tenha ação constitutiva sobre o restante da via. Isso se dá porque o BRAF V600E faz com que MEC e ERK se liguem como monômeros. Isso resulta em níveis elevados da fosforilação de ERK, que, ao se ligar a fatores de transcrição, aumenta a transcrição de genes alvo. Então, revisando, a gente tem que uma mutação em BRAF faz com que o módulo das MAP-quinases fique ativo de modo constitutivo, e com isso, há uma alteração da transcrição gênica em decorrência da hiperfosforilação de ERK. Os genes-alvo dessa via estão relacionados a fatores muito importantes para uma célula em progressão tumoral, já que determinam proliferação celular, crescimento celular e sobrevivência. Agora, vamos falar um pouco sobre as proteínas RAS. Os receptores transmembrana com atividade tirosina quinase recrutam e ativam as proteínas RAS, que são GTPases mediadoras da sinalização celular, ancoradas no interior da membrana plasmática. O sinal de ativação da proteína é fortemente regulado pelas GEFs, fatores de troca de nucleotídeos de guanina, que permitem a troca de um GDP por GTP no sítio ativo, ativando-os. Já o sinal de desativação é mediado pelas GAPs, proteínas ativadoras de GTPase, que estimulam a ação intrínseca de GTPase da RAS, hidrolisando o GTP e inativando a proteína. A proteína RAS ativada fosforila e ativa moléculas citosólicas como o BRAF, que, como dito anteriormente, é um efetor de RAS fundamental para ativar o módulo de MAP-quinase, que terminalmente estimula a proliferação celular. No entanto, RAS ainda pode ativar a via de PI3K, que, ao fosforilar a KT, ativa diversas outras moléculas e estimula a síntese proteica e o crescimento da célula. Essa via, quando hiperexpressa, está envolvida com esse crescimento celular exacerbado e com o potencial metastático dos clones malignos. Então, aprofundando um pouco, PI3K, quando ativado por RAS, fosforila PIP2 a PIP3, e esses fosfolipídios de membrana ancoram e fosforilam a AKT, estimulando o crescimento da célula. Ainda, o AKT é capaz de ativar mTOR e ao aumento do metabolismo da célula. Assim, tem-se o aumento da captação de glicose, da síntese de proteica e da produção de acetil-CoA, que é importante na síntese de lipídio. A AKT ainda é capaz de ativar BED, que está relacionado à sobrevivência celular. Nota-se, então, que os acontecimentos dessa via também são muito importantes para a progressão tumoral e crescimento das células cancerígenas. Passando agora para os melanomas de origem familiar, embora a maioria das mutações seja desconhecida, sabe-se que 10% deles são causados pela hiperexpressão do complexo ciclina CDK4. Assim, para entendermos melhor como a alteração da atividade desse complexo pode levar a tal efeito, é necessário que analisemos seu papel na fisiologia da célula, o qual se relaciona com o início da replicação do DNA. Sinais mitogênicos recrutam o complexo ciclina D, CDK4 ou 6, o qual é encarregado de fosforilar a proteína do retinoblastoma, acabando por impedir com que ele se ligue ao fator de transcrição E2F. Com isso, tal fator fica livre para ativar a ciclina E, que por sua vez liga-se a CDK2 para formar o complexo ciclina E, CDK2. É esse complexo que atua a nível gênico, para dar sucessão à replicação do material genético, permitindo a proliferação celular. Segundo a literatura, ativações mutacionais nos elementos dos complexos ciclina D, CDK4, por amplificação ou translocação, podem levar à sua superexpressão.
Isso representa uma inativação constitutiva da proteína do retinoblastoma e, portanto, uma ativação constitutiva do complexo ciclina E, CDK2, por E2F. Consequentemente, a progressão no ciclo celular mostra-se desregulada, levando à proliferação sem freios e ao aumento do estresse aplicativo. Desse modo, explica-se uma maior predisposição à formação cancerígena, tal como ocorre em alguns tipos de melanoma de origem familiar. Vale ressaltar ainda que mutações que regulam a atividade do complexo ciclina D, CDK4, também se enquadram como fatores de risco. É o caso de mutações em seus inibidores, como, por exemplo, o gene CDKN2A, que codifica para P14ARF e P16, proteínas suppressoras de tumor. P14ARF, em condições normais, permite a dissociação da interação entre MDM2 e P53, quando a célula sofre algum dano em seu processo inicial de replicação. Assim, permite que P53 atue sobre o núcleo, ativando fatores pró-apoptóticos e impedindo que a célula danificada progrida na divisão celular. No entanto, quando mutado, o P14ARF não permite mais que essa dissociação ocorra, fazendo com que, a despeito de lesões no material genético, as células progridam no ciclo celular, já que não há P53 livre para atuar no núcleo. Já P16 corresponde a um inibidor do complexo ciclina D, CDK4. Portanto, com sua função comprometida, o complexo passa a estar constantemente ativado e, assim, o ciclo permanece progredindo sem controle. Ou seja, em vistas da importância da atividade dos complexos ciclina-CDK no controle do ciclo celular, infere-se que mutações que desregulam sua função prejudicam a progressão normal do ciclo e, por isso, enquadram-se como agentes que predispõem à formação das neoplasias. As vias de transdução de sinal, terminalmente, se dirigem para o núcleo, onde fatores de transcrição promovem a ativação da transcrição de genes promotores de crescimento. Então, mutações nos fatores de transcrição podem desencadear uma ativação exacerbada da transcrição de tais genes. O proto-oncogene MYC é um exemplo de um gene que é ativado quando a célula recebe o sinal para entrar em divisão e está presente em todas as células eucarióticas. Há inúmeras atividades que são moduladas por MYC, como o aumento da motilidade celular, da síntese de proteínas e outras alterações metabólicas que permitem que a célula entre em divisão celular. A realização de alguns experimentos sugeriu que o efeito carcinogênico da proteína MYC estava relacionado a uma superexpressão da mesma e não a um defeito da sua estrutura. Assim, 3 mecanismos foram sugeridos para explicar essa alteração. O genoma da célula pode conter mais de 2 cópias do gene, ou pode haver uma inserção de um provírus próximo ao gene no DNA cromossomal, e este faria com que a transcrição desse gene fosse aumentada. Ou poderia existir uma translocação cromossomal desse gene. Como exemplo, no linfoma de Burkitt, um tumor de células B, foram encontradas 3 translocações distintas, envolvendo os cromossomos 2, 14 ou 22, sendo que em cada um desses cromossomos foi encontrada uma seção do cromossomo 8 fusionada. Em 1983, pesquisadores descobriram que o proto-oncogene MYC era encontrado na região do cromossomo 8, que está envolvido nas translocações. Assim, tais alterações separavam o gene MYC do seu promotor transcricional normal e o submetia ao controle dos reguladores de transcrição dos outros 3 cromossomos, que estão envolvidos com a produção de anticorpos. Então é isso, gente. O nosso trabalho vai até aqui. Espero que isso tenha ajudado vocês a estudar um pouquinho e a entender um pouco mais sobre o melanoma e os oncogenes. Tchau, tchau!